Fala pessoal, mais uma vez eu aqui, William, para outra aula de física e hoje falaremos de trabalho e calor, que são duas formas de transferência de energia. Então, sem enrolação, bora para a aula. Na última aula vocês viram com meus colegas o conceito de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e a soma dessa energia, né, a energia cinética com a energia potencial, que a gente chama de energia mecânica. E além disso, vocês viram conservação, vocês viram conversão, transferência e conservação de energia. E além disso, ainda vocês viram o conceito de energia mecânica e a conservação dessa energia mecânica. Vocês viram situações em que a energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais a cinética, ela se conserva, certo? Então, na última aula do curso, vimos situações em que a energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais a energia cinética, é constante. Nas situações da última aula, essa soma tinha que ser constante. Embora a soma das duas fosse constante, elas singularmente não eram, em geral, constantes. Agora, nessa aula, a gente vai ver situações em que a energia mecânica de um corpo ou sistema não permanece constante. E daí a gente vai introduzir a ideia de trabalho e calor. Para entender a ideia de trabalho, eu pensei num exemplo. O seguinte exemplo. Vamos pensar num carro que esteja com uma velocidade, certo, inicial, e que depois de um tempo, depois de percorrer uma distância, ele para. Então a gente vai nesse exemplo do carro parando, a gente vai pensar em 4 diferentes situações para o carro parar. 4 diferentes maneiras do carro parar, que estão nessa tabela aqui, certo? Em todas essas situações aqui, todas as 4 situações, a variação da energia cinética do carro é a mesma, certo? Porque ele vai estar, a gente vai pensar, em todas essas situações ele está com a mesma velocidade inicial e vai parar, certo? Então ele está com uma velocidade diferente de zero e depois vai para zero. Portanto, a variação de energia cinética do carro, que é a única parcela de energia mecânica que ele tem, certo? Não tem energia potencial gravitacional nem energia potencial elástica, e depois ele perde toda a energia mecânica dele, porque vai para zero. Então, nesse caso aí, já não teríamos conservação de energia mecânica, certo? Por causa da atuação da força de atrito. Enfim, então, agora nessas situações aqui, para a situação 1, a gente vai pensar na força de atrito como se fosse uma força F, e para essa força aqui, o carro, até ele parar, ele percorre um deslocamento, ele percorre uma distância D, certo? Agora, se a gente aumentar essa força de atrito, na situação 2 aqui, para duplicar ela, certo? O que ocorre é que o deslocamento agora ele vai ser dividido por 2. De forma análoga, se a gente triplicar a força, o deslocamento até parar, ele é dividido por 3. E se a gente quadruplicar a força de atrito, o deslocamento até parar, ele é dividido por 4. E isso para a mesma energia aqui, para a mesma variação de energia. E repare que se a gente fizer a multiplicação da força de atrito pelo deslocamento em todas as situações, dá o mesmo produto, certo? O mesmo produto. E esse mesmo produto corresponde a essa mesma variação de energia. Então isso nos diz uma coisa. Nesse caso, em todas as situações, o deslocamento e a força de atrito são paralelas, são vetores paralelos. Logo, o simples produto dessas grandezas é o que chamamos de trabalho. E a gente simboliza aqui como W maiúsculo do inglês work. Portanto, o trabalho está associado à variação de energia, neste caso cinética, de um sistema, certo? Porque em todas as situações aqui o produto dá o mesmo,
isso está relacionado com a variação de energia aqui, né, do carro, variação de energia cinética, porque em todos os casos a variação é a mesma e em todos os casos o produto é o mesmo. Portanto, o trabalho está associado à variação de energia. Bom, pessoal, vocês devem estar escutando algum barulho de fundo de ventilador aí, mas eu tive que botar porque aqui está um calor infernal, então peço desculpa para vocês caso esteja algum barulho de fundo aí, mas tá difícil aqui. Vou ter que ficar com esse ventilador aqui enquanto estiver gravando. No slide anterior eu falei sobre trabalho onde tem força e deslocamento paralelos e agora eu vou falar mais em uma situação onde o trabalho tem força e deslocamento paralelo e em outra situação onde o trabalho tem força e deslocamento que não são paralelos. Certo? Aqui, vamos pensar agora no carro sendo o nosso sistema. E agora a gente tem aqui, que o oceano ele estava do repouso, estava com velocidade zero, e alguém, né, fora do sistema carro, alguma pessoa está dando energia para o sistema carro, certo? Um sistema fora do sistema carro está dando energia para o carro. E ele está aplicando uma força nesse carro e o carro está se deslocando para frente. Aqui, nesse caso, a força e o deslocamento são paralelos, certo? E como a gente viu da última vez, o produto entre força e deslocamento está associado à variação de energia. E aqui a gente tem um aumento da energia mecânica, certo? A gente tem o sistema carro ganhando energia cinética, né? Então a energia mecânica estaria se modificando, ela estaria inicialmente zero, então depois ela ganhou a energia de um outro sistema, né, da pessoa aqui. Nesse caso, no caso A, como é que a gente calcularia o trabalho? Que nem a gente calculou no slide anterior, na situação anterior do carro parando. Simplesmente o trabalho seria a força do deslocamento. Mas e agora nessa situação, na situação B aqui, onde tem a mesma situação, um sistema a mesma situação não, a mesma configuração dando energia para o carro, certo? Uma pessoa dando energia para o carro, executando trabalho sobre o carro. Nessa situação aqui, a pessoa está executando uma força nessa orientação aqui. E o carro está se deslocando para frente. Então a gente tem a força nessa orientação aqui, nessa direção, e o deslocamento nessa direção aqui, certo? E aqui a gente tem um ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, que é o θ, é o mesmo que isso aqui, certo? Será que para a gente calcular o trabalho nessa situação é o mesmo procedimento? É só aplicar, é só fazer o produto entre força e deslocamento? Não vai ser o mesmo procedimento, né? Porque a única componente da força que realiza trabalho é a componente da força que é paralela ao vetor de deslocamento, né? Então seria a força aqui, né, a componente da força, que seria paralela ao vetor de deslocamento, seria F cosseno θ, né? Pegar esse F aqui e fazer o cosseno desse θ aqui, que daria uma força paralela ao deslocamento, que seria essa aqui, né? Essa componente da força F. Então a gente tem que multiplicar a componente da força que é paralela ao deslocamento vezes o deslocamento. Então fica F cosseno θ vezes deslocamento, certo? Trabalho F cosseno θ vezes deslocamento. E agora repare uma coisa. A expressão mais geral do trabalho é essa, ó. A expressão geral para o trabalho, só que aqui a gente tem que fazer uma ressalva que é para forças constantes, certo? Quer dizer que com o tempo, essa força, com o deslocamento, quando o carro está se deslocando, o módulo da força permanece o mesmo. O trabalho aqui, nessa versão aqui, F igual a F cosseno θ vezes deslocamento, é o mais geral possível, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, onde a força é paralela, certo? Basta botar basta botar o cosseno aqui, o θ, como zero.
Então, cosseno de zero, vocês se lembram? É 1. Então, a gente retoma esse caso aqui. Então, F cosseno θ vezes D é o caso mais geral possível, em que abarca todas as situações onde tu tem uma força paralela ao deslocamento ou não. Aqui, propriedade comutativa da multiplicação, então eu posso dizer que F cosseno θ vezes D é a mesma coisa que FD cosseno θ. E aqui a gente tem a expressão mais geral do trabalho, né? O trabalho é igual a FD cosseno θ, cosseno de θ, onde o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Agora a gente vai ver a relação entre trabalho e uma certa incoerência, entre aspas, desse conceito. Ok, da definição de trabalho, uma força exercida na direção perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Certo? Da equação lá, se eu tenho a força e o deslocamento perpendiculares, o ângulo entre eles é 90. E cosseno de 90 é zero, portanto o trabalho é zero. Só que daí, por exemplo, vamos pensar nesse caso aqui, em que um menino aqui está segurando um monte de livros e ele está andando, certo? Levando esse livro para o lado. Pela definição, né, ele está fazendo uma força para cima, a força que ele exerce sobre os livros é para cima, né, para equilibrar a força, peso dos livros, e ele está se deslocando, está deslocando os livros para a direita, certo? Então aqui o deslocamento seria na horizontal e a força para a vertical. Portanto, o ângulo entre o deslocamento e a força seria 90 graus. Então, pela definição de trabalho aqui, o trabalho seria zero. Não importa quando ele andasse, o trabalho seria zero. Daí tu pensa, poxa, mas o guri ou eu, se estivesse segurando esses livros e me deslocando, eu sentiria fadiga nos meus músculos. E tu está me dizendo que eu não estou gastando energia, não estou trabalhando. Aí é que tá. É que nessa situação, tu tá fazendo, a força que tu tá fazendo, certo? É para equilibrar a força-peso, né, desses livros. Mas não que tu esteja modificando a energia o estado de energia dos livros, certo? Tu não tá dando energia cinética para eles, nem tá dando energia potencial. Então, do ponto de vista da física, pela definição, tu não está realizando trabalho, embora tu esteja ficando desgastado ali para manter, para equilibrar a força, peso e assim os livros não caírem no chão. Então, essa que é a questão aí. Então, agora sobre o conceito de trabalho, um resumo aí das ideias. Em mecânica, quando há trabalho sendo feito sobre um corpo, pode ocorrer as seguintes situações. O corpo adquire ou modifica, que é a mesma coisa que é sinônimo de converte sua energia cinética, certo? Por exemplo, o exemplo do carro parando, né? Tu tem uma força de atrito trabalhando em cima do carro que faz converter a energia cinética dele em uma energia, aumentar a energia interna das partículas ali do freio e do próprio asfalto também, né? Então essa energia é convertida. Ou o corpo adquire ou modifica, outra coisa, converte, sua energia potencial. São esses os dois casos que pode acontecer quando tem trabalho dentro do campo da mecânica. Certo? Então, partiu para o próximo slide. Cálculo da energia potencial gravitacional. Então, na última aula foi meio que jogado para vocês o conceito de energia potencial gravitacional. E agora a gente vai, a partir do conceito de trabalho, chegar na expressão da energia potencial gravitacional. Para isso, a gente vai pegar esse exemplo aqui, que esse aparelho aqui, a gente chama de bate-estacas, e que ele levanta aqui, né, esse bloco de cimento, ou sei lá de quê. E
a gente vai usar esse exemplo aqui para calcular a energia potencial, a expressão da energia potencial gravitacional. Então, o trabalho realizado pela tensão T, né, que se dá nessa corda que vai levantar o cabo, na corda contra a força peso do bloco, quando o bloco no bate-estaca sobe com velocidade constante, certo? Então, se é com velocidade constante, isso é a mesma coisa que dizer que a força resultante no bloco, nesse bloco aqui, é igual a zero, de uma altura HB, essa altura aqui, para uma altura HA, essa altura aqui, é dada por essa expressão aqui. O trabalho vai ser a tensão vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, só que como o cosseno de θ aqui, como a tensão e o deslocamento aqui são paralelos, né? E além de paralelos, eles têm o mesmo sentido, então o cosseno aqui é zero. O cosseno de zero é igual a 1, então fica simplesmente a tensão vezes o deslocamento. Sabendo que T é igual a P, que é igual a mg, pois a força resultante é igual a zero, e que D, que é o deslocamento, é igual a HA menos a HB, temos que o trabalho é mg, certo? Que é a força de tensão, vezes o deslocamento, que é HA menos HB. Então aqui eu posso fazer a distributiva, né? mg multiplicar por A e fica mgA, mgHA e mg multiplicado por HB fica mghb. Só que vocês se lembram então que a energia potencial gravitacional era mgh. Então aqui ó, a gente tem que o trabalho para realizar para levantar esse bloco aqui no bate-estacas de uma altura HB para o HA é simplesmente mg HA, que a gente pode dizer que é a energia potencial no ponto A, a energia potencial gravitacional no ponto A, menos mghb, que a gente disse que é a energia potencial gravitacional no ponto B, certo? E aqui a gente disse que nesse nível de referência aqui, a energia potencial gravitacional ela é sempre em relação ao nível de referência, que normalmente é zero no solo, a gente define como zero no solo. Aqui todos os pontos do bloco vão se deslocar HA menos HB, certo? Ou seja, então, a energia potencial é aquilo que foi mostrado na última aula para vocês. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Agora vamos fazer o cálculo da energia potencial elástica. Não sei se foi se mostrada a expressão para vocês, né? Acho que não na última aula. Mas a gente vai calcular agora aqui. Então, para calcularmos a energia potencial elástica que um sistema com alguma mola armazena, não podemos usar a equação do trabalho, que é igual a FD cosseno θ, porque a força elástica não é constante. Ela varia com o deslocamento e vale, certo? A lei de Hooke, que a gente viu em outras ocasiões, em outras aulas, não me lembro qual é o número da aula, mas a gente viu que a força elástica, a lei de Hooke, é igual a uma constante elástica, o módulo da força elástica é igual a constante elástica vezes a variação da posição em relação à posição de relaxamento da mola. Então, se lembra que essa expressão aqui, ela era ela somente se a força não variasse com o deslocamento, né? Logo, devemos recorrer a um gráfico, que é esse aqui. Para o caso em que as forças eram constantes, bastava calcular a área de um retângulo aqui, porque a força aqui era constante e o trabalho é simplesmente a área embaixo dessa reta aqui horizontal em relação ao eixo x, ou da deslocamento, certo? Seria um retângulo, base vezes altura. No caso da força elástica, a força ela não é constante, ela é proporcional ao deslocamento, certo? Aqui, então ela é uma reta. E aqui o trabalho é sempre a área embaixo da reta. Nesse caso aqui não é um retângulo, é um triângulo, então
o trabalho vai ser simplesmente base vezes altura dividido por 2. Então, logo, o trabalho vai ser ΔX, né, que é o deslocamento aqui, vezes a força, que vai ser K vezes ΔX, né, dividido por 2. Então ficamos com K ΔX ao quadrado dividido por 2. E essa é a expressão, né? Este trabalho indica a energia potencial elástica armazenada por um sistema com alguma mola. Esse trabalho é a energia potencial que o sistema com alguma mola armazena. Energia potencial elástica, K ΔX ao quadrado sobre 2. Agora calculando a energia cinética por trabalho. Então, supondo que uma força não nula e constante, F igual a ma, passe a ser exercida em um corpo de massa m, inicialmente em repouso, VO igual a zero. Este acelera uniformemente até atingir uma velocidade v. Enquanto esteve acelerando, o corpo teve um deslocamento de módulo igual a d, paralelo a F. Isso aqui é importante. O trabalho realizado sobre um corpo será igual a... Se é paralelo e a massa está acelerando, quer dizer que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero, portanto cosseno de zero é igual a 1. Então o trabalho vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento. Então, trabalho vai ser força vezes deslocamento, que é igual a ma vezes d, e aqui esse d foi substituído pela lei de Torricelli, né? Aquela expressão lá que é a v final ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais duas vezes aceleração vezes deslocamento. Aí a gente isolou o deslocamento e conseguiu essa expressão aqui, certo? Então aqui a gente corta A com A e sabendo que a velocidade inicial é igual a zero, a gente fica com essa expressão aqui, mv ao quadrado sobre 2. Que é a fórmula, né, conhecida da energia cinética. Então, esse trabalho indica a energia cinética adquirida pelo corpo. Energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Se o corpo já possuir uma velocidade diferente de zero, então o trabalho apenas varia essa velocidade, aumentando ou diminuindo. Portanto, o trabalho vai ser 1 meio de mv final ao quadrado menos 1 meio de mv inicial ao quadrado. Finalmente, chegamos no calor. Então, até a Idade Média, o calor sempre foi associado, o conceito de calor sempre foi associado ao fogo, que era um dos elementos primordiais ou básicos, elementares da natureza, junto com a água, a terra e o ar. Depois, no século XVIII, surge a teoria do calórico. O que vem a ser esse calórico? O calórico era um fluido, e se dizia que esse fluido ele estaria dentro das substâncias naturalmente, ele fazia parte das substâncias. E quando uma substância, um corpo, aumentasse a sua temperatura interna, isso se dava porque outro corpo passou parte do seu calórico para ele. Então era um fluido que era o responsável por aumentar a temperatura ou a energia interna dos corpos. Então o calor não era energia propriamente, ele era um fluido, era uma coisa material. E no final do século XVIII, início do século XIX, a teoria do calórico começa a ser criticada e surge a interpretação de calor como uma forma de energia, de movimento térmico, ou a teoria cinética, né, dos gases começa a surgir. Então, calor e a evolução do conceito, certo? Roger e Francis Bacon, no século XVI e XVII,
Kepler no século XVI, XVII e Boyle no século XVII, influenciados por Platão e Aristóteles, associavam calor a movimento. Então, antigamente já associavam calor a movimento. Galileu associava, ele pensava que o calor era um fluido. Gassendi dizia que existia duas espécies de matéria térmica, uma que produzia calor e outra que produzia frio. E o Newton veja só, o Newton relacionava calor a vibrações no éter. E esse éter era um fluido que permeava tudo, mas que paradoxalmente a gente não conseguia detectar ele. Ele dizia que o calor estava nas vibrações do éter. O Lavoisier foi o que propôs a ideia do calórico, né, como um fluido que era responsável pelo aumento de temperatura dos corpos. O Benjamin Thompson, em 1798, observando o aquecimento de cilindros sendo perfurados para fazer canhões, concluiu que o calor não poderia ser um fluido. A hipótese do movimento era mais provável. Isso acontece porque ele perfurava continuamente os cilindros e via que a temperatura do cilindro sempre aumentava, sempre aumentava. Perfurava um cilindro, depois perfurava outro cilindro, e outro, e assim o cilindro sempre continuava aumentando a sua temperatura. Ou seja, o que ele usava para perfurar, certo? A perfuradora, não, se fosse verdade que a teoria do calórico, isso quer dizer que o fluido, esse fluido calórico, uma hora deveria cessar. Só que não era o que correspondia à experiência. Então, por isso que a hipótese de movimento começou a se tornar mais provável. E até o início do século XIX, devido aos franceses, a teoria do calórico era dominante. Somente após 1840, através das experiências de Joule, a ideia do fluido caiu definitivamente. Então, agora a gente vai chegar na parte final da aula, que é a relação entre trabalho, calor e energia. Então, antes disso a gente tem que falar de energia interna, o que vem a ser energia interna. Energia interna é a soma de todas as energias que são próprias de um corpo ou sistema, como a energia cinética das moléculas ou átomos do corpo, a energia potencial das moléculas e dos átomos devido às forças que ambos exercem entre si. A soma de todos esses tipos de energia é chamada de energia interna. E calor. Calor é a energia transferida de um corpo ou sistema para outro devido à diferença de temperatura entre os sistemas. Ou seja, calor é energia em trânsito. Tu tem dois corpos ou sistemas de diferentes temperaturas e esses sistemas estão interagindo, transferindo energia entre si. Essa transferência que é o calor. Não é mais um fluido, é uma transferência. Então, agora, a relação entre calor, trabalho e energia é calor. Então, o calor ele faz variar a energia interna de um sistema devido a uma diferença de temperatura entre sistemas. E o trabalho faz variar a energia mecânica de um sistema devido a uma força sendo exercida sobre o sistema. Ou seja, ambos são transferências de energia. Calor e trabalho são transferências de energia. Eles modificam energias de sistemas. Eles modificam energias de sistemas de formas diferentes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Por hoje é só e falou!